Estou muito feliz mesmo com a oportunidade, com o privilégio de estar aqui, poder compartilhar essa palavra do Senhor com todos vocês, os que estão aqui e os que estão nos acompanhando em casa. Hoje nós vamos tratar de um tema, nós estamos no tema Lugar Secreto, e o nosso subtema hoje é para superar momentos de tristeza. Mas antes de falar sobre superar momentos de tristeza, eu gostaria muito de dizer o quanto eu estou feliz nesses últimos dias. Depois nós vamos chegar lá na tristeza. Mas eu estou feliz hoje, especialmente porque a minha amada esposa, depois de 34 dias, está retornando para a nossa casa. Foi um isolamento conjugal, não foi isolamento social. Eu estou feliz pela oportunidade de estar revendo muitos de vocês, né? Porque fazia tempo que a gente não podia estar juntos aqui, então, enquanto equipe, eu estou podendo rever alguns de vocês, estou muito feliz. E estou feliz também com essa oportunidade que Deus me deu de estar aqui à frente da nossa congregação, de poder compartilhar aquilo que Deus falou comigo, com todos vocês. E a felicidade e a tristeza fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. A nossa vida é composta de vales e montanhas. Tem dias que tem bonança, tem dias que tem tempestades. Nós não somos assim, graças a Deus por isso, nós não somos unânimes na nossa vida. A nossa alma, ela sofre oscilações. E um grande desafio para nós é manter uma vida constante mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante daquilo que às vezes a gente não consegue controlar. E assim como eu disse que eu estou feliz hoje, não são assim todos os dias, nem comigo, nem com você e nem com ninguém. Não há ninguém que possa dizer que não há um dia mau, que não há um dia que ele sofra uma tristeza, uma decepção, uma tragédia. E quando há mais de 20 anos atrás, eu perdi um filho com 5 dias de idade. Ele foi gerado por 9 meses, recebeu todos os cuidados, ele não apresentou nada durante a gestação, não apresentou nada lá durante os dias que antecedem a ida para casa, mas quando ele foi ir para casa, ele não resistiu, houve um problema muito difícil, não vale a pena a gente entrar no mérito, mas eu perdi um filho de 5 dias de idade. E a tristeza é muito grande. Vocês não têm ideia do que é você entrar no cartório, numa porta, e gerar a certidão de nascimento, e na outra porta você esperar a certidão de óbito. Vocês não têm ideia do que é escolher a roupinha. Vocês não, muitos de vocês não têm, eu creio que quem pode estar nos assistindo, ou algum de vocês aqui já passou por isso, de poder vivenciar essa experiência. Escolher a roupinha que ia enterrar, escolher o caixãozinho. Então, assim, eu estou feliz hoje, mas eu já estive muito triste, e eu já estive feliz outras vezes, e já estive triste também outras vezes. Quem de nós não passa por decepções? Eu estou no mercado de trabalho desde os meus 17 anos de idade, e trabalhei com carteira assinada por muitos e muitos anos. Há uns anos atrás, em 2014, pela primeira vez eu fui demitido, e demitido de forma injusta, pelo meu parecer. A empresa ia bem, tudo que eu fazia estava correto, mas a pessoa lá, o gestor, entendeu que deveria me demitir. Quando eu saí do estacionamento, que durante muitos anos eu sempre guardava meu carro lá na empresa, quando eu saí sem rumo, eu saí sem saber o que eu fazia, eu não acreditava no que estava acontecendo, eu não acreditava. E assim é conosco, Nós temos uma passagem na Bíblia, é um salmo escrito por Davi. O salmo é o 42, mas ele se subdivide em 42 e 43, então é o mesmo poema. Salmo é um hino que depois os hebreus colocaram música. Então salmo sempre vai estar ligado a uma poesia. E esse salmo, esse 42, foi escrito por Davi num tempo em que ele estava sendo perseguido na sua vida por Saul.
ele tinha sido o braço direito de Saul durante muitos e muitos anos, e naquele momento ele estava sendo perseguido por Saul de maneira injusta, e ele estava exilado, ele estava fora de Jerusalém, fora de onde ele estava acostumado, fora do templo, fora do aquele ambiente. É como se nós de repente fôssemos tirados daqui da nossa igreja e fosse nos tolhido a possibilidade de podermos estar aqui prestando culto a Deus. E não só isso, separado dos amigos, separado da comunhão. Então Davi escreveu esse salmo. E eu vou ler, esse versículo que eu vou ler, ele se repete no 42:5, no 42:11 e no 43:5. Então, dá-se a entender que é a estrofe dessa música, o refrão dessa música, que é o refrão dessa música. Então, eu vou ler aqui para vocês. Salmo 43:5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É interessante, porque nós temos o serviço self-service, essa foi uma autoministração. É como se eu ou você estivéssemos lutando conosco mesmo para poder questionando as coisas da vida. E ele, de um lado, ele estava assim, querendo desistir, pensando em desistir, mas aí ele mesmo se ministrou. E ele disse, ele expôs a sua tristeza, né? A alma dele estava abatida, ela estava agitada dentro dele. E buscar um lugar de intimidade com Deus para expor essa nossa tristeza faz parte do nosso processo de cura. E nós vamos falar mais disso. E ele se movimenta em direção à esperança em Deus. Ele identifica que ele tem um momento de tristeza, um momento de profunda melancolia, poderia-se dizer depressão. É um momento onde ele estava triste, onde ele estava com a alma abatida. E ali ele procura ministrar a si próprio de que, não, eu vou passar por isso. Eu vou passar por isso. Não existe nada de errado, né, em chorarmos, não existe nada de errado em nos entristecermos. Eu tenho um amigo que ele perdeu o pai de maneira inesperada, e ele me disse que a mãe dele estava, não vou dizer chateada, estava inconformada com Deus. É legítimo, porque a gente não consegue entender o que tem acontecido às vezes. E nesses momentos a gente, às vezes, se rebela, se revolta, mas... E assim como um filho faz, sabe? Quando um pai o corrige ou repreende, e a gente, muitas das vezes, enquanto era criança, não concorda, não se conforma com aquilo que o pai está trazendo, é legítimo quando a gente está vivendo um momento de profunda tristeza e a gente não consegue entender, a gente chorar, a gente se desesperar, e a gente precisa de procurar refúgio. E nós vamos entendendo que há um lugar, há esse lugar. Se o nosso tema é lugar secreto, há um lugar secreto onde você pode curar-se disso tudo que você está passando. Você vai ser ministrado por Deus. Deus vai intervir em seu favor, vai agir de maneira sobrenatural. E depois você vai olhar para trás e ver, assim como eu estou podendo contar. Imagina se eu poderia estar contando quando eu perdi meu filho, se eu poderia estar contando isso logo nos dias que sucederam. Não teria condições. Então são coisas que Deus vai curando, e depois a gente consegue olhar para trás e ver a mão de Deus em todos os aspectos. Não há nada de errado. São processos que acontecem na vida de qualquer um. A tristeza faz parte da nossa vida. A tristeza e a alegria, elas são inerentes ao ser humano. Para vocês terem ideia, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E Jesus, em um determinado momento, no livro de João, no capítulo 11, Jesus tinha um amigo de nome Lázaro. E ele recebeu a notícia de que Lázaro havia morrido.
E ele ainda se demorou mais 2 dias para ir ter com esse amigo. Quando ele chega naquela situação, as irmãs, Marta e Maria chorando, ele chega e se compadece da tristeza dos familiares, e ele chora. Então, na parte 100% humana de Jesus, ele chorou. Então, chorar não é algo que é só para os fracos. Chorar faz parte da nossa natureza, nos entristecer faz parte da nossa natureza. E é interessante que às vezes as pessoas pensam, Jesus chorou porque o amigo dele morreu. Não, em seguida ele já sabia que iria ressuscitar o amigo, mas ele se compadeceu daqueles familiares. Então muitas das vezes a gente fica triste até pelo que acontece com o outro. Se você tem um amigo que está casado e perde esse casamento, você fica triste por isso também. Então, gente, são N situações onde a nossa alma pode se abater. Às vezes um escândalo na igreja, graças a Deus que nós não temos isso aqui. Um escândalo na igreja, um homem de Deus, um pregador, um homem com todas as credenciais aí para pregar o evangelho, aí cai numa situação, ou comete um delito, então a gente se abate. É muito complexo. No Salmo 77, de 1 a 4, o salmista diz, 77, de 1 a 4, clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto que eu estou, não consigo falar. Há situações em que não há nada a fazer. Há situações em que a gente não consegue nem falar, nem colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. E são nesses momentos que é possível a gente encontrar um lugar secreto, um lugar íntimo, um lugar onde a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa reivindicação, ela pode ser ouvida ainda que a gente não fale. Eu aprendi recentemente essa palavra, solitude. Em contraposição à solidão, solidão é quando as circunstâncias te isolam. Você pode estar em solidão em meio à multidão. Então é uma circunstância, é circunstancial. A solitude não. A solitude é quando você se retira voluntariamente para reflexão. Então, Jesus tinha muitos momentos de solitude. Quando Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias, era um momento de solitude. Ele ficou só ele e Deus. Só ele e Deus, e o diabo apareceu lá. Jesus, logo após fazer a multiplicação dos pães, ele se retirou. Em vários momentos da Bíblia, Jesus se retira para ficar a sós com Deus. E é muito interessante isso. Quando a gente consegue esse momento de solitude, de reclinar no colo do Senhor, e, metaforicamente, ouvir as batidas do coração de Deus, você não precisa falar nada. Mesmo porque Deus já sabe tudo sobre você. Mas, com o mundo agitado, e eu estava meditando sobre isso comigo mesmo. Eu tenho dito que eu tenho gasto 2 horas, eu tenho investido 2 horas do meu tempo para estar com Deus, mas eu não tenho investido esse tempo em silêncio. Em silêncio absoluto, de não estar lendo nem uma passagem, de não estar ouvindo nenhuma música, nenhum hino, de estar em silêncio, reclinado no colo, ouvindo o tic-tuc do coração de Deus. Eu não tive esse privilégio, vou começar a fazer isso. Mas é nesse lugar, onde a gente nem precisa falar nada, que Deus nos cura, que Deus nos sara, porque ainda que muitas vozes venham até você, não há nada melhor do que ouvir o coração do Senhor, de ouvir aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Nós não temos necessidade às vezes de falar nada,
Se estivermos abalados, basta apenas reclinar no colo do Senhor e aguardar pacientemente, silenciosamente, porque o bálsamo vem. É maravilhoso a gente entender que a gente tem um lugar onde a gente pode correr. Em Naum, é um livro que eu não leio muito, é um profeta menor, né? É um livro dos profetas menores. E Naum 1,7 diz o seguinte: 3 verdades fantásticas. O Senhor é bom, Ele é um refúgio para aqueles em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. Então, esse deitar no colo do Senhor vai depender de algumas coisas. Uma é garantida, de que Ele é bom. De segunda coisa, que Ele é refrigério, Ele é refúgio para aqueles que estão angustiados. Mas tem uma coisa: Ele protege quem nele confia. Se você não tem essa plena confiança, essa plena convicção de que Deus há de fazer, há de transformar o seu dia mau num dia bom, não vai adiantar você querer estar em solitude com Deus. Precisa de fé, precisa crer que esse Deus é um Deus maravilhoso, que supre todas as nossas necessidades. Não só supre todas as nossas necessidades, quanto Ele vai além. Ele tem ou não tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, Isaías 65, 24 diz: antes de clamarem eu responderei, ainda não estão falando e eu ouvirei. Que Deus é esse? Que Deus é esse que você não precisa falar nada, você só precisa falar assim: eu estou aqui. E pronto, só precisa se achegar aos pés dele e entregar a sua causa, entregar a sua dificuldade, a sua angústia, o seu problema, a sua situação. O dia mau vem para mim e vem para você. O que importa é a maneira como nós vamos lidar com isso. O que importa é que a gente precisa entender que há um lugar onde a gente pode ser curado. Só nesse lugar a cura. É aos pés do Senhor, reclinado no colo dele. É no momento de intimidade entre você e Ele que Deus vai restaurar, reconstituir tudo aquilo que você tem passado. Nós não estamos isentos, por sermos cristãos, não estamos livres, né, de passarmos por provações, mas isso é motivo de alegria, porque depois da prova, nós somos aprovados, porque existem momentos que são para nos testar, para nos confrontar com a nossa fé, com a nossa capacidade de aceitar muitas situações que não são fáceis. Isso eu digo porque agora eu não tenho passado por uma grande dificuldade. Às vezes a pessoa que está nos assistindo, ou você aqui, vai pensar: poxa, falar é fácil. Realmente, é só cada um que sabe o problema, só cada um sabe onde o calo está apertando. Mas nós estamos sendo aqui ministrados por Deus, e Ele nos diz: venha, se coloque aos meus pés, venha, que eu estou aqui para te curar, venha que eu estou aqui para te ouvir, venha que eu estou aqui para mudar essa situação. Deus é fantástico, é maravilhoso. Em Apocalipse 21:4 diz que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. E nós precisamos de mais o quê? Se nós temos um Deus que se preocupa individualmente, nós temos um Deus que de maneira pessoalizada, Ele tem tratado da vida de cada um de nós. Um Deus que, embora esteja conosco todo o tempo, nós não temos às vezes a disponibilidade de estar com Ele. Nós não temos às vezes o discernimento de entender que agora é só nós e Ele, eu e Ele, você e Ele, você e Ele. Então você não tem às vezes esse discernimento, e às vezes o dia mal vem, a angústia ocupa lugar no seu coração e você se desespera, mas a última coisa que você vai fazer é correr para debaixo dos braços do Pai. A última coisa que a gente costuma fazer, a gente procura
Primeiro respostas, depois a gente se revolta. Só depois de muito tempo, é que a gente vai conseguir entender que, apesar de coisas ruins acontecerem, Deus está conosco em todo tempo. Em todo tempo. Deus é maravilhoso. Não existe situação em que Deus não vá executar a obra dele em nossas vidas. E não existe situação em que ele vai querer que você fique no vale. Ele vai te trazer para a montanha. O que você precisa entender é que mesmo estando na montanha, o dia do vale pode chegar novamente. Você precisa ter essa consciência de que dias bons e dias maus nós vamos ter. Mas a gente tem essa consciência de que no dia ruim o Senhor está conosco, e no dia bom Ele está conosco também. Ele é maravilhoso. Ele nos acompanha, nos protege, nos ensina, nos exorta, nos transforma. E Ele quer fazer isso comigo e com você. Eu sei que muitas pessoas têm passado momentos difíceis. Muitos de nós têm enfrentado dias maus. Seja na perda do emprego, seja na perda de amigos por esse coronavírus, seja na perda de emprego pela pandemia, a economia não está funcionando. Nós temos, às vezes, situações de empresários que estão passando por muitas dificuldades, que não sabem como vão reerguer as suas empresas. Então, a nossa alma se abate, Mas assim como o salmista ministrou a si próprio, nós estamos aqui ministrando para vocês e ministrando para mim. Para que a nossa alma ficar abatida? Vamos esperar em Deus. Ele é o nosso socorro. Ele há de fazer, Ele há de transformar, Ele há de mudar a história de nossas vidas. São páginas que vão virando, são processos que temos que passar. Às vezes não dá para a gente transferir isso para outro. Não dá, é para você. Essa provação, essa angústia que você está sentindo é para você. Esse isolamento, essa separação dos seus filhos, que às vezes por algum motivo você perdeu o seu casamento, veio para você, não é para mim. Assim como a perda de um filho veio para mim, cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus motivos de angústia, e é legítimo chorar, é legítimo se perturbar, a alma ficar agitada, é totalmente legítimo. Mas nós estamos aqui para que Deus está dando um norte para nós. Venha até mim, se coloque aos meus pés. Não precisa falar nada. Fique aqui comigo, porque eu quero trabalhar o seu interior. Eu quero ministrar na sua vida. Eu queria encerrar dizendo que esses processos fazem parte da nossa formação espiritual. Nós somos seres espirituais, vivendo aqui nesse mundo. Nós não vamos deixar de existir, nunca. Nós não vamos deixar de existir. Mas enquanto existirmos aqui como seres terrenos, nós vamos passar provações, lutas, decepções, traições. E isso tudo faz parte da nossa vida, e nós vamos crescendo, dia após dia. Cada vez, como num videogame, cada vez que você passa uma etapa, vem outra. Não vai parar. Você depois fica muito bom naquilo que aconteceu, e aí vai vindo outra etapa, e vai vindo outra etapa. A nossa vida é assim. A gente com Deus vai sendo uma vida de aprendizado, onde cada dia a gente vai entender que a gente superou a etapa anterior. Eu queria que a gente pudesse ser ministrado aqui pelo nosso pastor Antônio Rosa. Nós temos motivo para nos alegrar. Nossa alma não precisa ficar abatida, porque Deus é socorro bem presente na tribulação. Deus é aquele que, nos dias bons e nos dias maus, Ele está disponível, acessível. A gente precisa entender isso. A gente precisa deixar de pensar que Ele não está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo. E Ele está trabalhando incessantemente em nosso favor.
na formação do nosso homem interior, na formação do nosso ser espiritual, porque nós somos aquilo que vivemos, nós somos transformados de glória em glória para nos tornarmos próximos do varão perfeito que é Jesus. Ele sofreu, ele chorou, e assim como ele aconteceu com ele, pode acontecer conosco também. E que Deus possa mesmo abrir os olhos do nosso entendimento, que o nosso coração possa receber tudo isso que Deus tem falado conosco. Nós já fomos ministrados hoje mais 2 vezes, seremos ministrados mais uma vez hoje no culto das 19h30, e Deus está falando com o seu povo. O dia mal vem, mas não se preocupe, eu estou aqui, eu farei a transformação necessária, eu colocarei o bálsamo no seu interior, no seu coração. As feridas vão ser curadas.